Oi, turminha, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um plano de estudo tutorado, terceiro ano do ensino fundamental, volume 3. Então, significa que nós estamos no terceiro bimestre, né? Nas atividades do plano de estudo tutorado do PET do terceiro bimestre. Olá, estudante, seja muito bem-vindo. Após merecido descanso do recesso escolar de julho, chegou a hora de você retomar seus estudos. Estamos iniciando o terceiro bimestre de 2021. Animado para embarcar nessa nova viagem do mundo do conhecimento? Vamos juntos. Para isso, preparamos o Plano de Estudo Tutorado Volume 3, um material cheio de propostas de atividades instigantes e inovadoras para você. São histórias, situações, problemas, exercício, imagens, pesquisas, desafios, temas, textos que irão orientá-lo na aquisição de conhecimentos, habilidades importantes para que você se torne um cidadão cada vez mais curioso, pesquisador, autônomo e atuante em nossa sociedade. Atenção! Algumas das várias experiências de aprendizagem que você encontrará no PET 3 irão abordar a temática educação do trânsito, pois o mês de setembro é dedicado a pensarmos qual o nosso papel no trânsito e o quanto podemos contribuir para a nossa segurança de todas as pessoas e de todas as pessoas. Seu professor irá acompanhá-lo nesta jornada de conhecimento do PET 3, por meio de alguns canais de comunicação e o aplicativo Conexão 2.0, site estudoemcasa.educaçãomg.gov.br. Acompanhe também as aulas na TV Minas, todas as manhãs, de segunda a quinta-feira. Elas irão auxiliá-lo na resolução das atividades desta proposta no PET. Desejamos a você uma excelente experiência, bom estudo e principalmente boas aprendizagens nessa terceira etapa escolar. Até breve. Então, nós, além de todos esses canais, nós temos também o grupo da nossa escola, o canalzinho, né? O nosso canalzinho lá no YouTube, o canalzinho da tia Andréia, que posta todos os dias, né? Uma atividade, uma matéria diferente para vocês. E também nós temos as aulas presenciais no Meet, né? Nós temos no Meet as aulas que tia Andréia trabalha com vocês. Então, bora continuar. Nesse PET, nessa apostila, veio uma novidade. Continua 6 semanas de português, 6 semanas de matemática, 6 semanas de ciências, de geografia, 6 semanas, de história, 6 semanas, educação física, 6 semanas. Qual a novidade agora? Também veio a matéria de arte e de ensino religioso, que nós vamos estar trabalhando com vocês no Meet e postando no canalzinho da tia Andréia essas aulas, que agora nós vamos iniciar as orientações da nossa primeira aula de língua portuguesa. Vamos lá, abre o PET na página 1. Então, nós vamos trabalhar a página 1, página 2, 3, 4, 5, 6. Vamos iniciar mais uma atividade? Então, bora lá. Aqui, na página 1 é onde está
A primeira orientação do tema de língua portuguesa, semana 1, né? Práticas de linguagem, análise linguística, semióticas, ortografia, construção do sistema alfabético. Então, nós temos aqui todas as orientações, o conteúdo, segmentação de palavras em sílabas, considerando a sua tonicidade, emprego de letras e sons, brandos, fortes e nasais. E interdisciplinando com matemática. Então, o tema da aula de hoje de língua portuguesa é classificação das palavras quanto ao número de sílabas e quanto à sílaba tônica. Lá nas nossas aulinhas do livro de língua portuguesa, nós já começamos a trabalhar essas atividades quanto ao número de sílabas, né? Olá, criança! Nessas semanas vamos identificar classificar as sílabas. Breve apresentação. As sílabas são fonemas, sons ou grupos de fonemas pronunciados por meio de apenas uma emissão de som. Elas podem ser classificadas como relação ao número das sílabas. Ó, isso aqui a gente trabalhou lá no livro de língua portuguesa, né? Monossílabas, apenas uma sílaba. Por exemplo, rã, a palavra rã, né? Dissílaba, 2 sílabas. Leão, leão, 2 sílabas. Trissílabas, 3 sílabas. Formiga. Polissílaba, 4 ou mais sílabas. Por exemplo, nós temos gafanhoto. Com relação à tonicidade, as palavras podem ser classificadas em oxítona, é quando a última sílaba é a mais forte ou ela é acentuada, quando a última sílaba é tônica, a mais forte. Paroxítona, quando a penúltima sílaba conta a última, penúltima, né? É a mais forte, às vezes pode ser acentuada, às vezes não. Então, quando você pronuncia essa segunda sílaba mais forte, ela é paroxítona. E quando a gente tem a antes da penúltima, antepenúltima sílaba mais forte, falamos que ela é proparoxítona. O que é antepenúltima? É a antes da penúltima. Última, penúltima, antes da penúltima, quer dizer, contando de trás para frente, a terceira, né? Quando a terceira é a mais forte, ela vem acentuada, ela é a sílaba tônica, ela é a proparoxítona. Conforme você pode observar, a intensidade sonora ocorre diferentes posições das sílabas, última, penúltima e na antepenúltima. Para saber mais, meus amores, vocês vão clicar aqui, ó, nesse linkzinho, que vocês vão direto para o vídeo explicativo sobre o número de sílabas e aqui a classificação quanto à tonicidade, né? Então, vocês vão fazer isso. Para aquelas crianças que não conseguem ir na internet, a internet não dá para ir no YouTube diretamente, vou tentar baixar esses videozinhos e mandar para vocês. Vamos lá. Fábula de Esopo. Para saber. Esopo era um escravo que viveu na Grécia Antiga há mais de 2.500 anos antes de Cristo. Ele contava as histórias apenas oralmente e só muito tempo depois elas foram escritas. Muitas de suas fábulas são recontadas por outros autores, né? Porque na época, né, os escravos não tinham acesso à escola, não tinham acesso a material, então eles só contavam as histórias
para as crianças. Depois de muitos anos, né, que as pessoas se interessaram em escrever suas fábulas. Então, bora lá. Atividade. Leia o texto abaixo. O Ratinho e o Leão. Acredito que nós já fizemos um textinho desse com outras atividades, mas bora lá. Ao sair do buraco, viu-se um ratinho entre as patas do leão. Estancou de pelo em pé. Paralisou pelo terror. O leão, porém, não lhe fez mal algum. Segue em paz, ratinho. Não tenhas repente medo de teu rei. Dias depois, o leão caiu numa rede. Urrou desesperadamente. Debateu-se, mas quanto mais se agitava, mais preso no laço ficava. Atraído pelos urros, apareceu o ratinho. Amor com amor se paga, disse ele. Lá consigo, e pôs-se a roer as cordas. No instante conseguiu romper uma das malhas. E como a rede era das tais que, rompida a primeira malha, as outras se afrouxam, pôde o leão deslindar-se e fugir. Moral: mais vale paciência pequenina do que arrancos de leão. Quais são os personagens da história? Quem foram os personagens que participou dessa história? Marque a opção correta. Quem conta a história? É o ratinho? O leão? Ou nenhum dos dois animais? É outra pessoa que conta. Quem é que conta essa história? Copie do texto palavras que completem o quadro abaixo. Palavras monossílabas. Você vai tentar encontrar aí, 3 palavras monossílabas. O que são palavras monossílabas? Palavras que têm uma só sílaba. Aqui você vai encontrar as palavras dissílabas. O que são palavras dissílabas? Que tem 2 sílabas. Você aqui já vai colocar 3 palavras trissílabas, com 3 sílabas. E aqui 3 palavras polissílabas, com 4 ou pode até ser mais de 4 sílabas aqui. Vocês vão ver se consegue 3 palavras. Se não, tudo bem. Leia a curiosidade sobre o leão e pinte os números acima de 100. Para saber, um leão macho pode pesar entre 150 e 250 quilos e medir entre 2,6 e 2,60 e 3,30. Então, quer dizer o quê? Metros, né? 2,60 metros, 3,30 metros de comprimento. São muito velozes em pequenas distâncias, chegando a atingir 50 quilômetros por hora. Seus dentes caninos medem cerca de 6 centímetros
e sua cauda pode ter 1 metro de comprimento. Então, o que vocês vão fazer com esse texto? Vocês vão ler o texto. Depois de ler esse texto é um texto curioso para a gente saber. Você vai pintar os números acima de 100, número maior do que 100, né? Aí vocês vão pintar os números maiores que 100, ok? Então, bora lá. A palavra leão apresenta um sinal acima da letra A. Esse sinal é o tio. Sinal ortográfico, que é esse aqui, ó, esse sinalzinho aqui, que indica a nasalização da vogal sobre o qual é posto, que é o né? Nasal, que é um som que sai pelo nariz. Pensa e, com a ajuda de um adulto, escreva palavras com tio, seguindo as dicas. Parte do seu corpo que fica na parte final do braço, que serve para segurar objetos. Só falta uma letrinha para completar essa palavra aqui. Depois, fruta que é muito azeda. Vai completar aqui para formar a palavra. Órgão que bombeia o sangue. Qual é o órgão do nosso corpo que joga o sangue para andar, assim, circular no corpo? E é um pequeno objeto usado em peças de vestuário para fechá-la, prendendo-o numa casa. Quem é? Animal que tem a capacidade de mudar de cor. Memetismo é um animal que muda de cor, que termina com ão. Separe as palavras abaixo em sílabas. Depois circule a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, classificando cada palavra quanto à tonicidade da sílaba. Se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Lá atrás está explicando o que é. Vou voltar lá atrás, ó. Aqui, ó, tá explicando sílaba tônica, o que é. Então, vocês têm que ler aqui para fazer aqui. Vai separar a sílaba e ver qual é a forte, qual a sílaba que é a forte, que é a tônica, e classificar. Agora, faça a correspondência. Quem é dessas palavras que vão ser oxítona, paroxítona e proparoxítona? Vou colocar o número aqui, ó. 1, 2 ou 3. Ratinho. Qual é a sílaba forte? A sílaba forte, se for a última, vai ser 1. Se for a penúltima, vai ser 2. Se for a antes da penúltima, vai ser 3. Então, qual é a mais forte de ratinho? Leão. Qual é a mais forte? Fábula. Qual é a mais forte? Majestade. Qual a mais forte? Atenção. Qual é a mais forte? Então, vocês vão colocar o número de acordo a sequência que for a sílaba mais forte. Finalizando aqui, releia
um fragmento da fábula lida acima e circule nela. De vermelho, duas palavras oxítona. Oxítona é quando a última sílaba é mais forte. E duas palavras de azul, paroxítona, né? Paroxítona é quando é a penúltima, a segunda de trás para frente. Dias depois, o leão caiu numa rede, urrou desesperadamente, debateu-se, mas quanto mais se agitava, mais preso no laço ficava. Atraído pelos urros, apareceu o ratinho. Amor com amor se paga, disse ele, lá consigo, e pôs-se a roer as cordas. Então, vocês vão ler e circular duas palavras apenas, duas oxítonas, duas paroxítonas. Então, a atividade de língua portuguesa se encerra aqui. Espero que vocês façam. Beijinhos, beijinhos e até a próxima aula. Tchau, tchau.